16 de dezembro. A razão do Evangelho. Mas, ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Romanos capítulo 4, versículo 5. Durante os anos que trabalhei como pastor em Toronto, minha igreja apoiava o programa de televisão Está Escrito em português, dirigido e apresentado por um pastor chamado Henry. Por estratégia evangelística, apresentei algum desses programas. Lembro-me de um deles. Procurei responder às perguntas comuns feitas por pessoas vindas do catolicismo. Uma delas era a seguinte: quanta mudança tenho que fazer antes de ir a Cristo? Minha resposta começava com outra pergunta: quanta mudança uma pessoa doente tem que fazer antes de ir ao médico? A resposta é óbvia: se alguém precisa melhorar primeiro para só então ir ao médico, nesse caso já não precisa do médico. Então acrescentava: os leprosos foram a Cristo como leprosos, os cegos como cegos, e os aleijados como aleijados. Era Ele quem iria operar a mudança. Parece muito simples, não é mesmo? Mas temos uma enorme dificuldade em praticar isso em relação a nós e também aos outros. Durante a Idade Média, a Igreja ensinava que uma pessoa deveria primeiro santificar-se para então ser justificada. Segundo essa mentalidade, primeiramente era necessário alguém fazer tudo o que estava ao seu alcance, ou seja, andar sozinho metade do caminho. Era preciso provar-se digno da assistência divina. Só então ele viria ao seu encontro. A confusão teológica entre santificação e justificação não é heresia nova. Ela vem desde Agostinho, prevaleceu em todo o período medieval e ainda persiste entre muitos hoje. O grande problema dessa teoria é que, nesse caso, Deus não justifica o ímpio, como dizem as Escrituras no texto de hoje, mas o justo. Preste atenção na mensagem de um poderoso sermão de Charles Spurgeon sobre Romanos, capítulo 4, versículo 5. Se você não está perdido, de que serve um Salvador? Sairia um pastor em busca daqueles que nunca se extraviaram? Por que varreria a mulher toda a casa a fim de procurar moedas que não caíram de sua bolsa? Não é o remédio para os doentes, a renovação da vida para os mortos, o perdão para os culpados, a liberdade para os que estão em cativeiro e a abertura dos olhos para os que jazem na cegueira? De que serviriam o próprio Salvador, a sua morte sobre a cruz, o Evangelho e o perdão, se não existissem homens culpados e dignos de condenação? O pecador é a razão do ser do Evangelho. A lógica dessas palavras não poderia ser melhorada. Devemos hoje e sempre nos lembrar do sacrifício que Cristo fez por nós e que nós não somos dignos de aceitá-lo, mas a graça nos salva. Um beijo e até amanhã.